acalma o teu coração. Diz o seu irmão, acalma o teu coração. Acalma o teu coração. Ó, que lindo. Amém. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e Ziclag e haviam incendiado a cidade. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem em Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor, devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu, prossiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Amém? Senhor, obrigado por essa oportunidade tão especial de estar aqui na Tua presença. E agora que vamos meditar na Tua palavra, que Teu Espírito Santo continue falando no nosso coração. Deus, eu peço mais uma vez, me ajude a trazer a Tua palavra. Que Teu Santo Espírito me conduza, que cada um aqui seja abençoado de uma forma muito especial. Porque eu creio que o Senhor conhece cada coração e sabe exatamente o que a gente precisa. Por isso nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, amado. Amém. Irmãos, esse é um texto que sempre me fascina, sabe? Porque mais um dos textos que nós vamos compreender porque Davi ele ficou tão conhecido, né? A forma como Davi ele passava por situações, como Deus o ensinava, era muito especial. E aqui, sabe, quando eu falei do louvor que a gente estava cantando, sabe, quantas vezes a gente vai se deparar com situações que vão deixar a gente um pouco angustiados, um pouco ansiosos, né? E aqui a gente vê como a gente pode lidar com isso e ver o quanto Deus pode nos ajudar, nos direcionar. A situação aqui é um momento terrível, né? Davi tinha acabado de chegar de uma batalha com os seus soldados e ao chegar, né, nessa cidade, onde estavam lá acampados, perceberam que os inimigos tinham levado todo mundo, as mulheres, os jovens, os idosos. O texto diz que foi algo desesperador. Imagine você chegar
Vamos pegar assim, de uma batalha, de um dia, e você esperar ver a sua esposa, quando chegar lá não tem esposa, não tem filho, e saber que foi todo mundo levado, sequestrado. O desespero toma conta, foi o que aconteceu aqui. Diz que eles choraram de manhã até a tarde. Aliás, choraram até não ter mais força para chorar. Pense aqui na situação. Depois o clima fica tenso, irmão Roberto, que o pessoal ali com o coração cheio de tristeza, de angústia, porque nessa hora a gente sempre vai procurar um culpado, né? E ali os homens disseram, a culpa foi de Davi. Inventou da gente sair para uma batalha, deixamos nossas famílias aqui e agora vamos tacar pedra em Davi. A coisa ficou ainda mais tensa. Mas diz o texto que nesse momento Davi se fortalece no Senhor. Amém? Se fortalece no Senhor e manda lá o Abiatar, o sacerdote, trazer o colete sacerdotal. O que isso representa, né? Antigamente, Antigo Testamento, não é como hoje, que se a gente quiser falar com Deus, graças a Jesus, a gente tem livre acesso. A gente fala ao Senhor, no nome de Jesus, fala com Ele, amém. Mas aqui não, havia um intermediário para se falar com Deus, e era sempre o sacerdote. Davi era rei e sacerdote também, então me traga aí o colete, tem até um nome bonito, o tal do éfode, que era uma roupa que o sacerdote tinha que vestir todas as vezes que ele fosse orar. Então Davi, no meio daquela situação, vou orar a Deus. E a oração de Davi é interessante. Ele vai perguntar aos anjos se devia ir, se deveria ir atrás dos inimigos, se devia ir atrás da família dele. E Deus então confirma, abençoa. Eu convido inclusive você a ler o restante do texto na sua casa, que é uma coisa fantástica o que acontece nesse caminho aí. Parte do exército estava cansado, ele deixou uma parte tomando conta das bagagens, vai um número pequeno, eles encontram um egípcio que tinha sido escravo dos inimigos, e aí conta a localização deles, eles vão lá, gente, e eles derrotam todo mundo, e traz todo mundo de volta. Maravilha, né? Que bênção. Mas tudo isso se deu por quê? Por conta de algumas situações, sabe, amados, que a gente precisa trazer para a nossa vida. O que eu posso aprender aqui, sabe? Eu não posso, sabe, a gente tem vivido dias difíceis. Temos vivido dias muito complicados. De repente você está passando por uma fase difícil na sua vida. Você deve estar enfrentando algum problema na sua vida. E Deus nos trouxe aqui para dizer o seguinte: não deixe que a angústia domine teu coração. Não deixe que o desespero domine o teu coração. Se fortaleça no Senhor. Vamos nos fortalecer em Deus. Porque esse tipo de sensação e sentimento tem muita força. Você concorda comigo? Quando a gente se depara com uma situação contrária, quando a gente se depara com um momento ruim da nossa vida, a angústia quer tomar conta do coração da gente, sabe? Aí vem um desespero. Será que, meu Deus, e agora? Às vezes uma notícia que chega, às vezes de repente, sei lá, vai lá, o patrão disse: olha, a partir de segunda-feira você não precisa vir mais, sabe? Situações que de repente, Davi e seus soldados estavam voltando para casa, e quando chegaram em casa não tinha mais família, né? E vem aquela angústia, vem aquele desespero. Aqui o texto falou que aqueles homens, sabe, se derramaram a chorar, se acabaram no choro, sabe, e depois quiseram até tocar pedra em Davi. A palavra de Deus diz, no Salmo 46, versículo 1, quem é Deus? Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na hora da adversidade. Ei, Deus está com você. Deus está conosco.
e principalmente na hora da adversidade. Tem algumas outras traduções que diz que ele é socorro bem presente na hora da angústia. É aí que Deus está. Você percebe a diferença aqui em Davi. Enquanto estavam todos amargurados, angustiados, Davi procurou se fortalecer no Senhor. É o que a gente está fazendo aqui nessa noite. E sabe o melhor lugar para a gente estar quando a gente não está legal? É na casa de Deus. É buscando o Senhor. É vir aqui receber uma palavra de Deus para o nosso coração. Tem gente que a gente conhece que a coisa começa a desandar na vida, Ítalo. A primeira coisa que ela deixa de fazer é deixar de vir para a igreja. Porque tá mal. Porque não, onde é que a gente vai se fortalecer? Ah, pastor, mas Deus também está na minha casa, tá? Ele está lá na sua casa, mas Ele também está entronizado no meio dos louvores. A casa dele é também chamada casa de oração. É aqui que a gente abre o nosso coração também para Ele. Aqui há uma força diferencial que é diferente do que tem na nossa casa. Aqui há a força da comunhão. Onde 2 ou mais se reúnem em torno do nome de Jesus, Ele está ali presente no meio deles. Então não deixe que a angústia, a tristeza, o desespero dominem o teu coração. Vamos nos fortalecer no Senhor. Amém, amados? Uma outra coisa muito importante, sabe, que eu vejo aqui, que isso sempre tratou no meu coração. Meu irmão, minha irmã, nunca tome nenhuma decisão na sua vida no momento de pressão. Nunca tome nenhuma decisão na sua vida com a sua cabeça cheia, com a sua cabeça quente. Nunca decida nada na sua vida, sabe, porque você está sendo pressionado. Não faça isso. Não deixe que a circunstância vá impondo a você o seu ritmo e você tome decisões, como diz o momento, no calor do momento. Não existe isso. Olhe só, gente, Davi estava numa situação complicada. A família dele também tinha sido levada. Ele estava passando pela mesma situação ali. E aí vem aquela pressão e tudo. Qual seria aqui a decisão mais prática, Alisson? Poxa, chegou, foram os inimigos, nós vamos buscar aquele desgraçado agora. Eles estão pensando o quê? De imediato, não descia nem do cavalo, missionário, já voltava. Mas não, surpreendentemente, Davi decide consultar Deus. Com risco de apedrejamento, né? Mas ele para tudo. Peraí, não é assim não. Eu vou orar a Deus. Eu vou consultar o Senhor. Eu tenho aqui algo no meu coração, mas eu preciso saber o que é que Deus tem para a minha vida. E não é na pressão que eu resolvo minha vida. Não é nessa hora, porque nessas horas, geralmente, são os momentos que nós tomamos as piores decisões da nossa vida. Sem Deus, a gente está perdido. Lembra de Saul, antecessor de Davi? Irmãos, uma coisa triste, eu vejo isso com tristeza. Saul foi o primeiro monarca, o primeiro rei de Israel. Ele tinha tudo para ter uma história linda no contexto da palavra do Senhor. Samuel, ele já estava pronto. O reinado de Saul seria confirmado se não fosse ele a tomar uma decisão numa hora de desespero. O episódio se trata onde ele estava com o exército ali acampado e os inimigos começaram a cercar. Samuel tinha dito: Saul, fiquem por aqui que eu vou ali sacrificar o Senhor. Dentro de 3 dias eu estou voltando. Quando passou-se o tempo, Samuel não chegou, os inimigos começaram a cercar ali o território. O povo começou a agoniar Saul. Saul, e aí? O pessoal está vindo para cima, a gente tem que atacar. Era um rito comum, antes de cada batalha do exército de Israel, um sacerdote fazia um sacrifício ao Senhor para abençoar os soldados e para que Deus protegesse na batalha. Só que quem podia fazer isso era o sacerdote. Saul não era sacerdote.
Mas veio a pressão, e aí o povo está chegando, Saul, e a coisa está chegando, e cadê Samuel que não chega? Quer saber? Traga esse bezerro para cá, eu vou fazer o sacrifício. Chega, bora, bora, bora. Assim que eu fico imaginando a cena, assim que ele acende, Ítalo, lá o fogo, olha Samuel chegando. E olha o que o texto diz. O que foi que você fez, Saul? O que foi que você fez, Saul? Saiba, escute, que hoje o Senhor teria confirmado o teu reinado para sempre. Mas por causa da sua desobediência, o Senhor já escolheu para ele um outro rei, um homem segundo o seu coração. Se Saul tivesse dito, aquieta todo mundo, a gente confia no Senhor. O profeta não chegou ainda, mas a gente vai esperar. Vamos aguardar. Saul não teria sido lembrado como ele é lembrado hoje, como um rei que perseguiu Davi, um rei que se corrompeu, um rei que fez tudo que desagradava o coração de Deus, porque ele se afobou. Davi estava sendo pressionado aqui, mas o que foi que Davi foi fazer? Foi consultar o Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Só quando a paz de Cristo estiver em mim, é que eu tomo alguma decisão na minha vida. Se não há paz, se só há pressão, não tome essa decisão. Quem está entendendo essa palavra? Não deixe que a circunstância influencie de tal forma a que você decida coisas dizendo, foi Deus que mandou. Não. O juiz do nosso coração é a paz de Cristo. Para isso eu tenho que buscar o Senhor. Eu tenho que saber o que Deus quer para a minha vida. Davi foi perguntar. Vou, Senhor. Deus disse, vá. Irmão Antônio, eu tenho certeza que se Deus dissesse, não vá, Davi não ia. Tenho certeza disso. Do contrário, ele nem perguntava, né, irmão? Nem iria perguntar. Mas ele foi ali simplesmente, num momento difícil. Mas, pastor, tem situações na nossa vida que precisamos tomar decisões. Sim, exatamente por situações assim é que nós precisamos da direção de Deus. Porque às vezes nem sempre o que parece ser o certo e o melhor vai ser o que Deus tem para a minha vida. Eu só vou saber disso se eu estiver com Ele, consultando a Ele. Amém, amados? E encerrando, a palavra de Deus, ela traz paz de direção para quem busca. Quando Deus disse, certamente você vai, e certamente você vai trazer todos de volta, aquilo ali, pronto. Na palavra de Deus, a gente vai descansar. Salmo 119, 105 diz o quê? A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então, para a minha vida, eu tenho que buscar a palavra de Deus. É Ele que tem a direção para a minha vida. É Ele que vai iluminar o meu caminho, falar o que eu preciso, me dar a direção que eu necessito. Para isso eu tenho que ouvir e eu tenho que buscar essa palavra. Sabe, amados? E o Espírito Santo me insiste com essa frasezinha. Acalme o teu coração. Acalme o teu coração aí. Viu? Dependente como esteja a situação da sua vida, se fortaleça no Senhor, que é o que a gente está fazendo aqui. Amém, amado? Deus está falando com você? Pronto. Então, vamos nos fortalecer no Senhor, não deixar que o desespero tome conta. Às vezes a coisa pega. Às vezes a temperatura sobe, né? E ele disse, Senhor, é difícil. Senhor, me dá força. E Ele dá a força que a gente precisa. Tem que tomar decisão. Não tome decisão no calor do momento, não, que vai ser ruim para você. O mundo pode estar se acabando. Dobra o joelho, coloca a mão no teu peito, fecha os teus olhos, fala, Senhor, fala comigo. E Ele fala. Quem já ouviu a voz de Deus aqui? Deus fala das mais variadas formas. Ele trata quando a gente busca Ele.
E na palavra dele é só a gente seguir. A gente vai trilhando esse caminho. Amém, amados? Eu não sei o que é que você tem passado. Essa palavra eu trago também para a minha vida, né? Pastor, o senhor tem problema? Mais ou menos, um pouquinho só, né? E como eu preciso disso para a minha vida. Como eu necessito disso para a minha vida. Como nós precisamos disso para a nossa vida. Nós vamos ver que tem muita gente sofrendo por aí. Porque, sabe, fizeram escolhas, tomaram decisões em momentos difíceis. E, infelizmente, acabaram esquecendo de perguntar para Deus se era para fazer. Depois fica perguntando para Deus, missionário Wellington, por quê? Por quê, Senhor? Você não me perguntou nada. É igual aquela história, né? A pessoa ora para Deus para tudo, e tal, para tudo. Mas quando é para escolher o varão, a varoa, Deus, deixa comigo que eu escolho. Esse vai ser eu que vou escolher. Deus não tem nada a ver com isso. Aí Deus, então tá. Aí escolhe. Senhor, foi que aconteceu. O homem era um príncipe. O homem era maravilhoso. Vou contar, é velha essa piada, mas eu vou falar. Eu escolhi o príncipe, mas descobri que casei com um cavalo, né? Cadê o Senhor? Aí ele vai dizer, você não me perguntou? Você não procurou saber? Você foi ali Não, porque eu já estava desesperada, já estava me sentindo uma idosa com 20 anos, né? Eu estava indo para o asilo com 20 anos, eu tenho que... Diz para o teu irmão e para a tua irmã, acalma o teu coração. Diz para o outro também, acalma o teu coração aí, viu? Deus quer falar com você primeiro. O que eu acho lindo é o seguinte, Davi perguntou e o Senhor respondeu. Davi perguntou e Deus respondeu. Deus só vai responder se você perguntar. E nós não podemos ter medo das respostas de Deus, não. Porque tudo que vem da boca do Senhor é o melhor para a nossa vida. Amém, amados? Se Deus disser não, não esperneie nem chore, não. Isso é feio. Agradeça. Que mais na frente você vai entender porque é que ele disse não. Amém? Eu agradeço. Se ele disser sim, agradeça do mesmo jeito. Mas se ele disser não, principalmente. Amém? Só não deixe Deus de fora da tua vida. Só não deixe Deus de fora das suas decisões. Amém? Vamos orar um pouquinho? Você fica em pé um pouquinho comigo, por favor?